Mês que nós demos o tema, o mês da salvação. E o mês da salvação, nós temos trazido palavra que nos remete à salvação. Hoje eu quero trazer uma palavra que fala da vida daqueles que são salvos, na vida daqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu quero trazer uma palavra de um texto muito conhecido. Se você não conhece, é um texto forte, né? Lá em 1 Samuel, Velho ou Antigo Testamento, lá em 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 17. A palavra que nós temos hoje é obediência como estilo de vida. O tema do mês é salvação e o tema da palavra de hoje é obediência como estilo de vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos ter essa palavra como referência para nós que já tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Todos nós precisamos de ouvir essa palavra, todos nós vamos encontrar nela referência para a nossa existência, para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, aleluia. Então, 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Pois não atendestes à voz do Senhor, mas te lançastes aos despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor ao Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. 27. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Versículo 31. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Aí na sequência você vai ver que eles trazem o rei dos amalequitas, o Agag, e Samuel, o profeta, que não era guerreiro, é obrigado a matar o rei dos amalequitas, né? Era obrigado a destruir os amalequitas. Por que Deus deu essa ordem?
Se você for buscar na história, não é o que eu pretendo trazer para a igreja hoje. Os amalequitas, quando Israel saiu do Egito, estava indo para Canaã, a terra prometida, os amalequitas perseguiram. Os amalequitas mataram muitos dos israelitas que estavam cansados, que estavam ficando para trás na viagem. Então os amalequitas não ajudaram Israel, e aí houve uma promessa de Deus de exterminar os amalequitas da face da terra. Amaleque, ou os amalequitas, aponta para obras da carne, mas na frente nós vamos ver isso aqui. Então, para nós, homens e mulheres que nos convertermos, nós temos que exterminar da nossa vida, das nossas práticas, todas as obras da carne, que depois nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, se não me engano. Nós vamos ver sobre esse texto. Mas por quê? Que Deus tinha esse projeto, por que Deus pediu para Saul, e ele levantou ali 200.000 soldados, e foi destruir totalmente os amalequitas, que essa era a ordem de Deus, porque os amalequitas tinham resistido a Israel, tinham trazido prejuízo a Israel, até matado muitas pessoas em Israel, e havia uma promessa de exterminar, depois que eles tomassem posse da terra, de exterminar essa nação, porque essa nação, ela apontava para as obras da carne, e as obras da carne são inimigas das obras do Espírito. A carne é inimiga do Espírito, e contra o Espírito sempre está guerreando. Então nós que somos homens e mulheres de Deus, que nos convertemos ao Senhor, que entregamos a nossa vida ao Senhor, precisamos lutar contra essas obras, exterminar da nossa vida toda a obra da carne. Amém? Falando sobre obediência, eu queria que os meninos vão colocar para vocês aqui no telão, Mateus capítulo 16, versículo 24, se atentem a esse versículo. Eu não vou trazer uma palavra complexa, e gostaria muito que você me ajudasse, e prestasse atenção nessa palavra, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Preste atenção no que fala esse versículo aqui, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando nós lemos esse versículo, nós temos um repúdio a priori. Está falando em me anular, está dizendo que eu devo obedecer a Deus e me anular os meus sonhos, os meus desejos. Não é isso que Deus está falando para nós nesse versículo. Deus está dizendo para nós que como Jesus, ele passou pela terra e ele foi bem sucedido no seu projeto, porque ele obedeceu ao Pai, obedeceu a Deus. Deus está falando para nós, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, significa nós abrirmos mão desses prazeres seculares e mundanos, das obras da carne, do mundo, do que o mundo oferece, para obedecer a palavra do Senhor, para obedecer. Quando fala de negar a você mesmo e tomar a sua cruz, porque quando você resolve obedecer a Deus, obedecer a Bíblia, você vai ter resistência dentro de casa da sua família, você vai ter resistência dos parentes, você vai ter resistência das pessoas que trabalham com você, porque você não vai concordar com tanto jeitinho brasileiro, com tantas coisas que se tornaram práticas comuns até no meio da igreja. Então por isso que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é entender que você vai ter resistência por obedecer a palavra. As pessoas vão falar: não, mas você é muito radical. Não, simplesmente você negou a si mesmo, tomou a sua cruz. Não, bispo, eu não posso desagradar as pessoas. E muitos de nós hoje tornamos crentes políticos, mesmo nós não competimos daí, não concorrendo a nenhum cargo público, acabamos nos tornando crentes políticos porque queremos agradar, como fez aqui Saul, para agradar as pessoas, para ficar bem na fita, preferiu desobedecer uma ordem direta de Deus. Não foi uma palavra que ele leu aqui, que é para a igreja, uma ordem direta de Deus, vinda do profeta Samuel. Se você ler os versículos primeiros, você vai ver que Samuel chega para Saul e fala assim: sabe quem sou eu para validar aquela palavra que Deus estava dando? Sou eu aquele que ungiu você rei no meio de Israel, sou eu que fui atrás de você, que ouvi a palavra de Deus que era para você ser rei, então eu estou trazendo uma palavra para você. Vai e extermina tudo, não só
homens, mulheres, crianças, de peito, tudo, os animais, não é para sobrar nada, tudo lá é contaminado, tudo lá é para ser destruído, varrido da face da terra. E ele, para agradar ao povo, para, se tornar Deus do povo, tanto que ele volta, se você ler completa aqui o capítulo 15, você vai perceber que ele passa em uma cidade e levanta ali uma estátua, um monumento em honra a ele por ter vencido os amalequitas. Então ele estava ali de boa, que trouxe o rei, porque ele entraria nas cidades com o rei, as pessoas iam falar: Saul venceu os amalequitas, aí o rei subjugado, Saul trouxe os despojos. Então ele ia estar bem com as pessoas de Israel, mas ele se colocou mal com Deus. E aí quando você lê alguns versículos anteriores ao que nós lemos, se não me engano 10 e 11, você vai ver que Deus levanta o profeta Samuel de madrugada e fala: eu me arrependo de ter ungido Saul rei de Israel. Deus não se arrepende, Deus sabe de todas as coisas, é só uma expressão para que eu e você entendamos, para que Deus se torne um pouco mais humano nas suas ações, para você entender o que Deus quer dizer, porque Deus é perfeito. Ele sabia que Saul ia fazer o que ele fez, e Samuel ia ter que levantar outro rei, como levantou o rei Davi. Então, a priori eu quero dizer para você, quando Deus fala para você de um estilo de vida de obediência, é para você ser abençoado. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala o que para mim e para você? Que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Está aqui, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, Deus, que quando você obedece a palavra, sabe, não é para trazer peso para você, não, sabe, é para você ser abençoado. Amém, meus irmãos? Você está me entendendo? Você quer ser abençoado? Então, negue a si mesmo, tome a sua cruz, não esteja aqui na terra para agradar o ser humano, esteja aqui na terra para agradar a Deus. E todo ser humano que passar por você, que quiser a vontade de Deus, ele também vai ser abençoado. Sabe, eu quero dizer para você que quando você obedece a palavra, você vive a palavra, você tem duas coisas a seu favor. Primeiro, Deus, Ele vai estar com você, e Ele vai fazer de tudo para que a palavra dEle, que você está obedecendo, cumpra na sua vida. Você está me entendendo? Então Deus, Ele vai estar com você, e tudo que diz respeito à palavra, as promessas de Deus, Deus vai velar por ela, o próprio Todo-Poderoso, para que você viva as promessas, para que você seja abençoado aqui na terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Cristãos que não buscam a vontade de Deus, ou buscam até a vontade de Deus, mas não a obedecem, eles são presas fáceis, e eu coloquei aqui algo que você vai achar forte: e a morte é inevitável. Quantos cristãos dentro da igreja, vou no culto, bispo, eu sou dizimista, bispo, eu vou na célula, bispo, eu faço as minhas orações, mas quando você vai olhar para a história dele, como diz lá no Sermão da Montanha, o Constituição do Reino, lá em Mateus capítulo 7, que é um dos capítulos, acho que o versículo 24, fala que quem ouve essas minhas palavras, quem sabe a vontade de Deus, mas não as pratica, é comparado a um homem insensato, imprudente, que construiu sua casa, sua vida, sua história sobre a areia. Vai vir momentos de tempestades, vai vir vendavais, vai vir inundações, e vai levar tudo que você fez. Quantas pessoas estão na igreja e, chegam para mim: bispo, estou com um problema na minha vida financeira, estou com um problema no meu casamento, estou com um problema na minha profissão, estou com problema na minha saúde, estou com problema com os meus filhos. Sabe por quê? Que muitos desses problemas, não estou dizendo que isso é uma regra, não, tem as suas exceções, porque eu conheço a palavra e não vivo a palavra. Obedecer como estilo de vida, isso é bênção para você, isso é bênção para as pessoas que te cercam. Você conhece a palavra, não fique encontrando meio, não fique agradando pessoas, obedeça a palavra com educação, com seriedade, com sinceridade, amém? Para que você viva toda a promessa que Deus tem para você. Foi conquistado na cruz do Calvário.
É direito seu, é sua herança, ter uma vida financeira abençoada, ter uma saúde abençoada, ter uma família abençoada. Então, quando você ouve, você conhece a vontade de Deus para a sua vida e obedece, você vai viver o bom, o agradável, o perfeito de Deus na sua vida. Dá para você entender? Você consegue entender isso? Você que é salvo e que tem o Espírito Santo habitando em você, para que todo aquele que tem uma experiência, ele tem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai te capacitar, ele é o poder dentro de você, para você obedecer a palavra, para você viver a palavra. Antes de você se converter, ter uma experiência com o Senhor, você não dá conta de obedecer a palavra, você não dá conta de viver a palavra, porque você ainda não teve esse entendimento. Até aqui dá para vocês entenderem o que eu quero dizer? Deus tem para você então, para que você viva todas as promessas, sabe, esse versículo que nós lemos aqui, esse texto que nós lemos de Mateus 16, 24, não é peso, não é para te anular, não é para que você seja amaldiçoado. Você acha que prostituição vai levar alguém a algum lugar? Você acha que droga vai levar alguém a algum lugar? Hein, meus irmãos? Você acha que fofoca, você acha que, seja o que for que você está imaginando de pecado, de estar fora do propósito de Deus, vai te abençoar em alguma coisa? Não. Então o Senhor, Ele tem uma vida abençoada para você. Então quando Ele fala para você, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, Ele está falando assim, eu tenho uma vida abençoada para você, eu tenho o melhor desse mundo para te dar. As pessoas vão olhar para você e vão querer o seu Deus. Sabe, as pessoas que estiverem perto de você vão ser abençoadas, porque você é bênção. Onde você for, as pessoas vão aproximar de você. Onde Jesus passava, multidões cercavam Jesus, porque Jesus era bênção. Então você que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, com certeza vai atrair pessoas que querem ser abençoadas pelo Deus que você serve. Glória a Deus. Rei Saul recebe uma ordem direta de Deus. Para validar, como eu mesmo disse, leia os versículos primeiros do capítulo 15. Samuel diz para Saul, eu sou o cara que ungiu você, estou trazendo uma palavra de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Os amalequitas apontam para as obras da carne, por isso que nós vamos lá para Gálatas 5, 19 ao 21, Gálatas 5, 19 ao 21, olha para vocês verem o que diz aí, que são as obras da carne, elas que você tem que exterminar da sua vida, destruir por completo da sua vida. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Destrua da sua vida os amalequitas, sabe, mate o rei, despedace Amaleque, não deixe ele ser rei sobre a sua vida, sobre a sua família, sabe, sobre você como pai, como homem, como esposa, como mulher, como mãe, sabe, não deixa Amaleque, os amalequitas, as obras da carne dominar você, mas que seja as obras, seja o fruto do Espírito que venha reinar sobre a sua vida. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Sabe, tire essas práticas da carne. Fala, Deus, eu orei para que nessa noite você tenha uma experiência com o Senhor. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero andar
na dependência do Senhor. Eu quero ser uma pessoa agradável, Senhor, mas sem desobedecer a Tua palavra. Eu orei para que você tenha uma experiência e saia daqui desejando obedecer. Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? O Senhor tem uma palavra diretiva, como o Senhor deu uma palavra diretiva para Saul, e ele preferiu agradar os homens, a fama, riquezas, do que agradar o Senhor, do que obedecer a Tua palavra, porque tudo tem as suas consequências. Há consequências na obediência e há consequências na desobediência, mesmo você vivendo o tempo da graça. Você me entende? Amém. Aleluia! Ele tinha uma palavra de Deus. Isso significa o próprio Deus trabalhando em prol de cumprir o propósito. Ele venceu os amalequitas. Quando você tem uma palavra, onde você for, tem uma palavra, Deus vai te abençoar com a palavra que você tem. Deus é com você. Sabe, por isso que precisamos buscar a palavra de Deus, para nós estarmos na cidade, no lugar que Deus tem para nós estarmos, porque aonde você está, que é a vontade diretiva de Deus para a sua vida, todas as bênçãos, todas as portas, sabe, abençoa a sua vida, abre-se as portas, você está debaixo da bênção, mesmo que venha momentos de crise, mesmo que venha momentos difíceis, você vai permanecer de pé, porque você está vivendo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, a vontade central do Senhor para a sua vida. Por isso que nós precisamos de obedecer como estilo de vida. Temos que ser obedientes, e essa obediência como estilo de vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Querendo agradar o povo, poupou os despojos e o rei, desviando do propósito simples, né? Um propósito que Deus tinha falado para ele com toda clareza. Se encantou com as riquezas do mundo e com chegar em Israel como um rei vencedor, com uma fama, né, ser ovacionado. Meus irmãos, é tão fácil desviar do propósito de Deus, é tão simples você sair dos caminhos, é tão simples você começar a perder a direção. São coisas que muitas vezes encantam a nós, são coisas no mundo que muitas vezes te agrada a sua carne, as coisas seculares, então são tão fáceis. E aí quando você vai entrando, você sabe o que eu estou dizendo, sabe, em pouco tempo um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, vinculado na igreja, frutífero, com ministério, vai perdendo tudo isso. Vai começando a se debandar para o mundo, vai começando a achar prazeroso as coisas seculares, e aí perde o propósito, perde a direção, e aí vem as consequências, e como eu disse para vocês, presa fácil do diabo, e a morte é inevitável. O salário do pecado é a morte, é que a palavra do Senhor diz para nós. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus fala com Samuel, no versículo, como eu falei para os irmãos, no versículo 10 e 11, eu rejeitei, eu me arrependo de ter ungido. Sabe, será que Deus também pode se arrepender de entregar o ministério na sua mão? Será que Deus pode arrepender de dar uma unção específica para você? Sabe, pessoal do louvor tão abençoado, pessoal da intercessão, estava falando com a Edilamar, que é líder, junto com a pastora Neceide, do trabalho de visitas. Que trabalho abençoado, que trabalho gostoso que está tendo. Pessoal do Sal e Luz também, que são, glória a Deus pelo trabalho do Sal e Luz. Cada célula que está acontecendo, amém, meus irmãos? A unção que Deus deu para cada um de nós, a unção que Deus dá para a pastora Luciana atrair pessoas como líder de célula, como pastor ali. Olha que bênção que é, cada um que nós temos a unção, mas nós sairmos fora desse propósito é tão fácil. Nós deixarmos a glória de Deus por encantarmos com o secular é tão fácil. Então cuidado, tome cuidado. Agora nós vamos falar dos versículos que nos chamam a atenção, do 23 e 22 e 23, Olha para vocês aí, voltando lá em 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se lhe obedeça a palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esse versículo primeiro, aleluia, glória a Deus. Aqui Samuel está dizendo,
para eles, e muitas vezes nós achamos aqui, eu não quero entrar no mérito do que é o holocausto, de queimar os animais em oferta ao Senhor, o sacrifício de animais, não quero entrar nessa questão. Quero dizer para vocês que Samuel percebe a motivação errada do rei Saul, e Samuel, ele está falando assim para ele, né? Você acha que é bonito cobrir a cabeça e descobrir o pé? Descobrir o pé e descobrir a cabeça? Você acha que é bonito jogar o lixo debaixo do tapete? Sabe, essa religião, vocês estão querendo trazer para sacrificar, a motivação de vocês não é essa, porque na realidade vocês nem se arrependeram, vocês nem acham que fez errado, sabe, essa é a bronca que Samuel está trazendo sobre Saul e o seu exército. Está dizendo assim, você acha que Deus se agrada mais em sacrifícios, em holocaustos, em que lhe obedeça a palavra? Vocês acham que a religião salva alguém? Você acha que vir na igreja meramente por vir à igreja? Você acha que passar por um batismo, ser fiel, entregar seu dízimo, você acha que isso salva alguém? Você acha que esses rituais que vocês estão, é mais importante do que obedecer a palavra? E eu trago essa reflexão para vocês nessa noite. Sabe, você acha que os rituais são mais importantes que o seu caráter ser transformado de glória em glória, de fé em fé? Você acha que essas visitas nas redes sociais inadequadas para você, como homem, como mulher de Deus, independente de casado ou solteiro, você acha que esse descontrole financeiro, você acha que essa violência com sua família, com os seus filhos, meu irmão, eu quero dizer para você, sabe, que o seu posicionamento, sabe, é melhor você obedecer a palavra, é melhor você parar um pouquinho para deixa eu refletir. Sabe, eu estou enganando quem? Porque eu não engano quem é principal, que é Deus. Não adianta eu enganar os homens. Sabe, você percebe que nós lemos aqui, o Saul, ele fala, não, vamos entrar lá comigo. Sabe, eu estou arrependido, porque o versículo 20, ele não está arrependido. Nós vamos ler o versículo 20 agora. Ele não está arrependido, ele acha que o que ele fez está certo. E ele pede perdão, mas ele fala assim, vamos entrar comigo, ele quer estar bem na fita. Muitos de nós estamos na intercessão, temos uma célula, né, estamos no louvor, estamos nos servos, que é um ministério tão abençoado, crianças que a Beta toma conta, né, o Luz Teologia, que né, participei de 2 aulas abençoadíssimas com os irmãos que estão recomeçando agora, que o diretor do Luz Teologia é o Gustavo. Sabe, meus irmãos, isso não adianta se você estiver podre. Ô Saul, você está podre. O que adianta esses rituais? Olha o versículo 20, só para você ver que ele não tinha arrependido. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos Amalequitas, de Amaleque, e os Amalequitas os destruía totalmente. Mas o povo, né, nem foi ele está pondo culpa no povo, o povo, olha o versículo 21. Tomou os despojos de ovelhas, bois e os melhores do designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Quer dizer, ele ainda está justificando o pecado, justificando a desobediência. Muitos de nós justificam, não, mas você não está vivendo a vida que eu estou vivendo. Como que o Senhor quer que eu obedeça a palavra? Como que o Senhor quer que eu seja fiel a Deus? Como que o Senhor quer que eu faça isso? Meu irmão, minha irmã, sabe, não justifica o pecado ele tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro, e não existe perdão ou restauração da sua vida sem arrependimento. A base a sua restauração como homem, como mulher, a base para você ser um homem ou uma mulher abençoado, é o perdão, é o arrependimento. Tudo começa no arrependimento. E ele está falando aqui, ó, eu não fiz nada de errado, você está me acusando, Deus está me acusando. Samuel chegou e falou, Deus me falou de madrugada, sabe, Deus está me acusando de um pecado que eu não cometi. Que coisa, profeta. Sabe, meus irmãos, sabe, Samuel está falando aqui, ó, para de cobrir lixo, pôr o lixo debaixo do tapete. Para com isso. Sabe, você está em pecado. E olha aqui, o que eu estou dizendo para você? O seu pecado tem consequência. E ele continuou rei sobre Israel, mas ele não tinha um ministério mais, ele tinha função, mas não tinha ministério. Não adianta você aqui no louvor, na intercessão, nos servos, na célula, no trabalho com criança, só a função. Deus tem para você um ministério.
Deus tem para você a bênção de Deus. Sabe, nós temos que parar de acharmos que a religião nos salva, que a religião ela pode massagear o seu ego, ela pode massagear você, eu quero isso, eu sou o fulano, eu sou o presbítero fulano, o bispo lesse. Sabe, não adianta nada disso, meu irmão. Se diante de Deus nós somos podres, se diante de Deus é só uma fachada, só para inglês ver, não, vamos comigo, Samuel, entra comigo diante dos anciões da cidade, vamos comigo, não me deixa entrar sozinho não, que eles vão perceber que Deus me rejeitou, já não tinha ministério mais. Quantos de nós aqui já não tem ministério mais, tem função, porque a vida não condiz, porque a vida já não é a vida, sabe, que Deus quer que você tenha, você não está obedecendo, você está construindo a sua história sobre a areia, a sua vida, o seu casamento, a sua família, porque quando você constrói com Deus, reflete em todas as áreas da sua vida. Eu vou repetir de novo, a sua vida com Deus reflete em todas as áreas da sua vida, da sua história. Não adianta a sua vida com Deus ser mais ou menos. Meu irmão, para de esperar eu pôr um jejum para você. Você está precisando de mudança na sua vida, você está precisando de mudança na sua história, você mesmo vai buscar na madrugada Deus, vai orar, sabe, vai jejuar, vai buscar a presença do Senhor. Não, a igreja vai ter um jejum, não, a igreja vai ter uma vigília. Não, meu irmão, você que sabe como que você está errado, como sua vida está um bagaço. Eu lembro de um rapazinho que uma vez perguntou para mim, um menininho, o senhor usa shampoo de laranja? Eu falei, não, porque o seu cabelo é um bagaço. Sabe, como que está a sua vida? Você está vivendo de aparência? Você está pedindo Samuel para entrar com você, vir para a igreja com você, andar na sociedade com você, sabe, ir no comércio com você? Você está pedindo para Samuel ir com você, mas você está podre, está precisando de ser transformado, está precisando de ouvir a palavra, de obedecer a palavra, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, parar de querer agradar a pessoa, parar de querer ter aparência, sabe, de fazer uma maquiagem, tomar um banho, passar um perfume de marca boa. Isso não resolve, porque diante de Deus é que é o problema. Olha para vocês verem o versículo 24, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me e o meu pecado e volta comigo. Ele pediu perdão, mas queria continuar vivendo de aparência. Olha para vocês verem o 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, fala obstinação, continuar no erro. Sua vida, seu casamento está uma porcaria, continua obstinado, é como idolatria, Deus abomina. Obstinado na sua vida financeira que não dá resultado, o povo está sofrendo, sua família está sofrendo, obstinado no seu casamento, sua postura como mulher. Meu irmão, Deus, Ele deu poder de transformação para que habita em você, que é o Espírito Santo. Obstinado, sabe, desorganizado, sua saúde, sabe, não procura melhorar, e depois vai, partir cedo desse mundo, e vai deixar, sabe, tantas coisas por fazer, tantas coisas por experimentar, que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque você não cuida da sua saúde, você não cuida da sua vida financeira, todo mundo sofre à sua volta, não cuida do seu casamento, sabe, mulher, tendo papel de mulher, qual que é lá, Provérbios, o que fala da mulher sábia edifica o lar? Provérbio 14, versículo 1, não, a mulher sábia edifica o lar. Seja uma mulher sábia, seja um homem cabeça do lar, aleluia, meus irmãos. Sabe, olha para vocês verem o que está dizendo aqui, a obstinação é como o pecado de idolatria, é a adoração a ídolos dos lares, sabe, essa obstinação sua. Acorda, você que está aqui hoje, está me ouvindo, acorda, meu irmão. Você lembra de uma palavra que eu dei, que você ficava dando remédio de conta-gota num problema tão sério na sua vida? Não resolveu o remédio de conta-gota, volta à enfermidade, você só cura ali na parte
superfície, por dentro está necrosado. Sabe, você tem que passar a bucha, arrancar a casca para valer, pôr o remédio lá que arde, matar aquela ferida, sabe, se posicionar nesse problema aí do seu caráter, nesse problema aí que você está obstinado, levando de barriga, e Deus está falando assim: para mim isso é idolatria. Você idolatra esse defeito, você idolatra esse problema, sua vida financeira, seu casamento, sabe, a sua saúde, sua profissão. Você está levando tudo de bagunça, não edifica uma estrutura, e amanhã vai ruir, e amanhã vai ser destruído, porque você não tem uma estrutura em nada. Você não tem estrutura financeira, você não tem estrutura no seu casamento, sabe, você não tem vida com Deus, você não obedece a palavra, você não anda nos caminhos do Senhor, e a morte é iminente nessas áreas aí da sua vida. E aí já morreu, é zumbi, sabe, Saul já tinha sido destituído, já não era rei, sabe, Samuel vai chorar, Deus falou: já me provi de outro rei, vai lá na casa de Jessé, o belemita, e eu me provi de um filho dele, é o novo rei, melhor do que esse que eu tirei do reino agora. Meu irmão, sabe, obediência como estilo de vida vai gerar em você viver o bom, o perfeito e o agradável de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Precisamos de acordar para essas coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Reconhece os seus defeitos hoje, para valer, sabe, para de colocar remedinho. Reconhece hoje o seu defeito de caráter, reconhece isso aí na sua vida que já se tornou uma idolatria. Para de colocar remedinho e hoje se posiciona, sabe, arranca a casca, sabe, joga o metiolate ardido de antigamente para valer, sabe, mata essa bicheira na sua vida. Fala: Senhor, eu adoro ao Senhor, eu não idolatro esse defeito de caráter, eu não idolatro essa questão que eu estou aparentemente sendo obstinado, já carregando há tanto tempo na minha vida. Agora, Deus não só põe o dedo na ferida, Deus traz a cura. Deus não só está aqui para acusar você, amém? Não adianta doses pequenas, decida de uma vez por todas mudar de sua história, e para de ser obstinado no erro, para de repetir o erro. Chegou um senhor no médico, com muita dor, andando assim meio de lado, doendo, muita dor, e o médico sentou com ele, pegou uma caneta: vou anotar o que está causando essa dor aí do seu lado, que você anda andando até empenado. Ele falou: toda vez que eu toco na ferida, dói. Aí o médico falou: vou te passar uma receita: para de tocar na ferida, para de continuar no mesmo erro, para, sabe, de continuar no mesmo pecado, para de causar dor em você mesmo, destruição em você mesmo, para de, com uma mão, sabe, que está construindo a sua casa, e com a outra mão a marreta já quebrando tijolo, destruindo do outro lado, sabe, toda vez pede perdão para Deus, vamos recomeçar, aí recomeça já com a marreta na mão para destruir tudo de novo, não adianta. Sabe, você sabe na sua vida o que você precisa de mudar, você sabe se o Espírito Santo habita em você, e o Espírito Santo está falando com você hoje, você sabe o que precisa de alterar no seu coração, como pai, como mãe, como mulher, como homem principalmente, que se diz um evangélico, um homem ou mulher de Deus, você sabe o que você precisa de parar. Sabe, você parar de, com uma colher, joga uma colher de cimento, e com a outra mão a marreta já quebrando tudo. O que adianta isso para você? Isso vai ser um ciclo na sua vida, e você vai terminar a vida amargurado, um crente que Deus fala que você é mais que vencedor, vivendo uma vida de amargura, de decepção. Para de pôr o dedo na ferida. Mateus 11, 28, 29 e 30. Está pesado? Está cansado? Está sobrecarregado? O Senhor está te chamando nessa noite. Os intercessores se levantem. Quero uma música de fundo. Mateus 11,
28, 29, 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Isaac falou para mim algo quando eu estava preparando essa palavra, porque ele ouviu eu abrir uma senhora bem pentecostal. Eu falo para o Isaac, eu gosto de ouvir todo mundo, para ver o que essas pessoas podem trazer, acrescentar, que o Espírito Santo me acende a luzinha, né? E aí ele falou, nós falamos, conversando sobre esse texto, que Saul só falou que estava arrependido depois que o decreto da consequência do pecado foi falado por Samuel. Você perdeu o reino, arrependi. Deus te rejeitou de ser rei sobre Israel. Ele disse, eu me arrependi, estou arrependido. Tem pessoas que depois que perdem a família, tem um irmão de um outro ministério que me procurou esses dias e depois que perdeu o casamento. Então não deixe a consequência vir para você dizer para Deus que você está arrependido. Aí você chama a esposa e os filhos para conversar sobre a relação. Aí você chama para conversar sobre a vida financeira, já perdeu tudo. Já está perdendo os bens. Aí você chama a família e põe-lhe na mesa qual é o problema do seu vício, aonde você já chegou, o que você já está passando por jogatina, por questões na internet, que você caiu no conto. Um irmão uma vez me falou, pastor, eu comecei a ouvir uma moça, e ela me passando foto, nudes que fala, né? E quando eu passei uma foto minha nudes, um cara falou para mim que ia usar essa foto para destruir minha vida, eu tinha que passar dinheiro para ele. Não deixa, você sabe, que o diabo vai pôr uma casca de banana, vai te empurrar e vai rir de você. Sabe, não deixa chegar nesse ponto de você perder, ser destruído. Não deixa. O Senhor nessa noite está chamando você. Está cansado? Está difícil para você? Sabe, essa postura sua está difícil? Vem para mim. Vem para a obediência à palavra. Negue você mesmo. Sabe, essa vida que você está levando de aparência, de levar Samuel com você, mas não adianta, você já não tem um ministério mais. É só uma maquiagem, é só uma roupa bonita. Só tinha roupa de rei, sentava na cadeira de rei, tinha a coroa do rei, comia comida de rei, mas não era rei mais. Estava contados os dias que ele ficaria naquele lugar. Fica de pé, por favor. Guarda no seu coração. Faz a obediência na sua vida como estilo de vida.